Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje a gente separou 5 rinoplastias com antes e depois de famosos para eu fazer os meus comentários e tentar adivinhar que técnica que foi usada. Cada pessoa é única e assim acontece com o nariz também, então depende do tipo de pele, do tipo de cartilagem, do tipo de osso. Aqui eu não vou fazer nenhuma crítica às cirurgias que foram feitas ou à aparência das pessoas, a gente só vai tentar trazer para a minha realidade da rinoplastia aquele tipo de pele, quais as possíveis dificuldades e no resultado o que isso influenciou para ter um equilíbrio estético ainda melhor. Então a gente vai começar pela Ludmilla, que é uma cantora, que eu acho que tem uma voz linda. A Ludmilla tem a pele mais grossa, o nariz dela é o que a gente chama de nariz negroide, não por causa da cor, mas por causa da característica, que ele é um nariz baixo, achatado e largo. Então ele não tem muita projeção, nem do osso e nem da ponta nasal. E a ponta parece uma bolinha, e quando ela sorri, ele alarga muito. Acho que era até isso que ela não gostava. Então essa cirurgia é uma cirurgia bem desafiadora, porque tudo que a gente for fazer ali tem que ter enxertos maiores para poder aparecer, para poder dar uma projeção e afinar o nariz. Provavelmente ela fez uma rinoplastia com cartilagem costal. Provavelmente ela colocou um enxerto sólido aqui no dorso, que é para aumentar bastante o dorso e a projeção, e quanto mais a gente aumenta, mais fino ele parece. E na ponta, provavelmente foi feito um enxerto para dar projeção também, que é um enxerto de extensão septal, que é colocado no meio das cartilagens. E com certeza foi feita uma ressecção alar para diminuir a largura da base nasal dela. Com isso, o nariz ficou mais projetado e mais fino. Então, agora eu vou falar da Manu Gavassi, que é uma cantora, atriz, ex-BBB, uma menina bem linda. Ela tinha um nariz largo, longo, a ponta um pouco caída e grossa, meio larguinha. Ela fez uma rinoplastia, eu acho que ela já fez 2, na verdade, pelas fotos que eu tô vendo. A pele da Manu Gavassi é uma pele média. Ela não é nem tão grossa quanto a da Ludmilla e não é tão fina quanto de umas outras pessoas que a gente vai ver mais pra frente. Mas ela tinha um nariz bem largo, então provavelmente a cartilagem dela era grande e o dorso também era largo e ela tinha uma gibinha. Nessa segunda foto, ela fez uma rinoplastia, deixou o nariz um pouco mais baixo, mas não tinha uma definição da ponta, então a ponta ainda estava um pouco arredondada e com a columela um pouquinho pendente. Isso acontece quando a gente tira o ossinho aqui e às vezes não faz um trabalho de suporte na ponta, então provavelmente, não posso jurar, mas me parece que não foi feita uma rinoplastia com enxertos nessa primeira rinoplastia da Manu Gavassi. A segunda cirurgia dela já deixou um nariz pequeno, bem delicado, eu acho que ela quis uma curvinha, então ela quis diminuir mais ainda o dorso e o nariz ficou menorzinho, né? Então ele ficou mais delicado e ficou com mais suporte na ponta nasal. Provavelmente foi colocado algum enxerto dessa vez. A Flávia Pavanelli, ela é uma modelo e atriz, influencer, tem os olhos maravilhosos e ela tinha um nariz que era largo, a ponta não era definida e ela tinha uma gibinha. Então aqui o que eu vejo? Foi tirada a giba do nariz dela, então o nariz ficou menor, mais fino e ficou uma curvinha. Essa curvinha aqui, eu sempre falo para os meus pacientes que eles podem escolher se eles querem um nariz mais retinho ou mais curvinho. Então o dela tá mais curvinho, provavelmente tem um enxerto de extensão septal e o nariz dela com certeza foi diminuído aqui na base também, porque ele parece bem mais fino pelas fotos. Eu acho que ela fez alguma harmonização facial aqui na mandíbula, no queixo, no lábio, com certeza aumentou o lábio. Botox também, elevou a sobrancelha, alguma coisa aqui no malar. Ela mudou o rosto, mas ela continua bem bonita. Então a próxima que colocaram aqui pra mim é a Bruna Marquezine, que é uma atriz que eu admiro muito, adoro ela, eu vi crescer, né? Ela é atriz desde criancinha.
E eu, na verdade, nunca tinha reparado no nariz dela. Eu achava até que ela não tinha feito, porque o nariz dela é um nariz bem natural, combina com o rosto, é um nariz bonito. E aqui dá pra ver que ele não era muito alto aqui, mas ele era mais largo e a ponta não tinha definição nenhuma e a base era larga e quando ela sorria a ponta caía. Então agora a gente vê que o nariz ele tem um ângulo bem bonito aqui entre o nariz e a boca, a ponta ela tá mais delicada, tá definida, o dorso tá numa altura boa, tá retinho e tá mais fino. Ela ficou mais linda ainda. Então a Xuxa, ela sempre foi muito bonita. Essa foto que colocaram aqui dela bem jovenzinha, eu acho que devia ter em torno de uns 20 anos. Além do nariz mais largo e da ponta mais caída, o nariz mais longo, ela tinha bastante gordura superficial na face, então a gente percebe um rosto mais arredondado. Então aqui ela tem uma sobrancelha arqueada e alta no pré, né, quando ela era jovem. Isso é uma característica bem feminina do rosto, e o olho dela já era pequenininho desde cedo, isso é uma característica familiar. Então no pós aqui, essa foto é bem atual, eu acho, ela deve ter uns 50 e poucos anos. Ela continua com o olho pequeno, porque com a idade a gente vai tendo uma flacidez da pele, ela tem um excesso de pele. Eu acho que se ela tirasse essa pele daqui, ia abrir mais o olhar, ia aparecer mais. O nariz, ele tá mais curto, ele é menorzinho, ele é empinadinho e ele é bem fininho. Isso só se consegue com a pessoa de pele fina, porque a pele grossa não permite que o nariz defina tanto e fique tão fininho. Então ela tem um nariz bem delicado e bem feminino também. E agora a gente tem um bônus para vocês, que é a Giovanna Eubank. Eu acho ela muito linda. Ela já tem um olho maravilhoso, mas o nariz dela era grande, destoava do conjunto do rosto, chamava muita atenção. Era um nariz com uma giba, uma ponta larga e era um pouquinho caído, principalmente quando ela sorria e falava. E agora ela tá com um nariz muito mais harmônico, mais delicado. É um nariz natural, então é o objetivo de toda a cirurgia plástica, um nariz que não chame atenção e que deixe o olhar Robacena, o sorriso Robacena. Com isso, ela ficou muito mais bonita. Se você tem alguma dúvida ou quer saber mais sobre a rinoplastia, deixe o seu comentário aqui no vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades.